Olá, eu me chamo Adrícia e a minha equipe vai falar sobre as queimadas e desmatamento como crimes ambientais. Vou apresentar o embasamento legal e os limites legais permitidos. Com base no novo dispositivo do Código Florestal Brasileiro de 1965, no artigo 27, parágrafo único, apesar de todos os danos humanos, ambientais e econômicos, as queimadas hoje elas são autorizadas pelo poder público no Brasil. No artigo 253 da lei, ele proíbe genericamente o uso do fogo, exceto quando o órgão ambiental autorizar. Assim, as leis municipais, elas podem autorizar a queima de resíduos sólidos que provoquem pequeno impacto ambiental, o que deve ser verificado caso a caso. O desmatamento ambiental, ele é um crime e, por consequência, viola o direito. No entanto, qualquer dano ou prejuízo causado aos elementos que compõem o ambiente, como flora, fauna, recursos naturais e o patrimônio cultural, ele sendo violado o direito protegido, é passível de punição, de acordo com a lei número 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que é uma lei contra o desmatamento, mas de uma forma geral, é a lei dos crimes ambientais, que determina as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. De acordo com a Lei 12.651, de maio de 2012, conhecida como o Código Florestal Brasileiro, ela vai tratar sobre a proteção da vegetação nativa. Todas as leis e decretos que envolvem dano à vegetação são claras. Rearmadas é sim proibido. Então, é possível, desde que o órgão ambiental competente, desde que seja solicitado a ele, pois cabe aos órgãos ambientais normalmente verificar se estão sendo observadas as exigências técnicas estabelecidas para a queima controlada, como por exemplo, tem que ter a faixa de segurança de 1.000 metros em relação a aglomerados urbanos ou a possibilidade de haver orientações técnicas relativas ao local e à peculiaridade do local. Então, há um desmatamento legal, mas precisa ter a autorização prévia do IBAMA. Quando a área ela for superior a 50 hectares em meio rural ou a 3 hectares em áreas urbanas, excetos em edificações e lotamentos, como por exemplo nos estados da Amazônia Legal, tem que ter 80% da área precisa, tem que ficar protegida. Este percentual cai para 35% no Cerrado e 25% em outras regiões, como a Mata Atlântica. É isso, obrigada. Olá pessoal, eu sou a Giovana Ferreira, faço parte da equipe da Rosiane, da Kelly e da Adrícia. Com o tema queimadas e desmatamento como crimes ambientais, eu vou comentar como funcionam as denúncias, a fiscalização ou monitoramento desses crimes e também sobre a questão do uso controlado do fogo na agricultura e uma polêmica relacionada a isso. Bom, na parte de denúncias, funciona com o serviço da linha verde, faz parte do IBAMA, que é um canal de comunicação para fazer essas denúncias de queimadas e desmatamento em todo o país. Então, durante essa denúncia, é preciso que passe todas as informações como a localização, a posição do incêndio, a gravidade da situação. E se for uma propriedade privada, é importante também dizer a identidade do proprietário. O número é 0800 68 8080, então é só detalhar o máximo possível de informações, como a localização e a intensidade do incêndio.
E a parte de fiscalização funciona com a detecção e monitoramento desses focos, usando as imagens de satélites que são obtidas a partir de sensores remotos que estão a bordo de satélites. Então é possível fazer a detecção e a localização desses focos em tempo real. Então, o Brasil está investindo nessas tecnologias que permitem esse monitoramento e controle desses focos em tempo recorde. Então é de grande auxílio no combate às queimadas e a desmatamento também. Lá na página do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a INPE, é possível obter informações em tempo quase que real desses focos de calor detectados nessas últimas horas. E também tem o Sistema Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Ambientais, é o PREVIFOGO. Ele é dividido em 5 programas, que é a prevenção, o controle, o combate, a pesquisa e o treinamento. Lá na parte de prevenção, tem a parte do monitoramento meteorológico, né? Que conta com a rede de estações meteorológicas, operadas pelo Departamento Nacional de Meteorologia, em convênio com o IBAMA. E o controle, ele visa o estabelecimento de sistemas para a detecção de focos de incêndio, contemplando também o monitoramento via satélite junto ao Centro Nacional de Monitoramento e Controle de Incêndios Florestais, a CNMC. A identificação dos focos é feita por meio de sensores térmicos que ficam no satélite meteorológico. De acordo com a INPE, com essa identificação de sensoramento remoto, é possível antecipar decisões para impedir o alastramento do incêndio. Aqui há imagens mostrando como funciona, né? Como ficam as imagens via satélite, que é a parte de focos de incêndio, focos de desmatamento, incêndio e desmatamento, e está aqui imagens de satélites que são usadas para fazer essa fiscalização e esse monitoramento. Sobre agora a questão do uso controlado do fogo e uma polêmica. Bom, o fogo ele traz muito benefício para o agricultor ou para o produtor, porque ele é barato e acessível, né, durante o preparo da terra. Só que se sair do controle, ele pode gerar muitos impactos à sociedade e ao meio ambiente. Embora seja distinta essas duas práticas, desmatamento e queimada, elas são associadas, porque depois do desmatamento vem a queima. Então é importante conhecer a legislação que regulamenta o uso do fogo e os impactos causados, e principalmente as ferramentas alternativas. Então, hoje em dia é permitido a queima controlada do fogo. Antes não era permitido em hipóteses, mas hoje em dia tem a queima controlada, faz parte da legislação. Então, lá no novo Código Florestal, o decreto número 2661, ele focaliza essa questão da queima controlada e ele conceituou queima controlada e incêndio florestal. Queima controlada, que é o emprego do fogo como fator de produção e manejo de atividades agropastoreiras ou florestais e para fins de pesquisa científica e tecnológica em áreas com limites físicos previamente definidos. E incêndio florestal é todo fogo não controlado em floresta ou qualquer outra forma de vegetação. Bom, então, para ter essa queima controlada é preciso várias medidas que são exigidas. Então, uma delas é providenciar um pessoal que seja treinado para poder executar essa queima e fazer a construção de arceiros, que é o quê? É uma faixa que fica ao redor da divisão do local que vai ter a queima. Então, essa faixa aqui, ela é tirada, essa cobertura vegetal, fica só essa parte do solo, fica ao redor do local que vai ter o incêndio, que é para proteger, para não acontecer do fogo se alastrar para o outro lado. Então, é tirada essa cobertura vegetal para não acontecer do fogo se alastrar para outras regiões. E mesmo que tenha essa autorização do órgão ambiental, pode acontecer de ser suspendida essa autorização caso ele julgue necessário. Então, queima controlada. Ela consiste em manejar o fogo nas áreas previamente estabelecidas, no sentido de prevenir a ocorrência de incêndios. Então, é preciso ter autorização junto à Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e apresentar o CPF, a identidade, o título da propriedade, a autorização de desmatamento. E depois que tiver essa autorização, o produtor vai ter o suporte do Corpo de Bombeiro, da Secretaria Estadual de Agricultura e da Pecuária e Abastecimento. Só que tem que ter algumas orientações também. Tem que comunicar aos vizinhos e notificar os órgãos responsáveis, né, sobre o dia e horário da queima. Tem que estudar as características do terreno
integridade, tamanho da área a ser queimado, teor de umidade do solo e fazer as cercas, como eu tinha falado, aquela faixa ao redor do local da queima, né, para proteger, para não se alastrar o fogo. Deve ter no mínimo 3 metros de largura. E tem que verificar o clima e horário, a força, a direção do vento, a temperatura. E também, como eu tinha falado, tem que instruir e preparar o pessoal que vai fazer essa queima, né? Agropolêmica. Como sabemos, o fogo é tradicionalmente utilizado pelos agricultores para o aumento da fertilidade do solo. Porque durante a queima da cobertura vegetal, vai ficar os nutrientes depositados nas cinzas, vai ficar os nutrientes depositados em forma de cinzas no solo. Então, boa parte desse solo vai ter grandes quantidades disponíveis para o crescimento de desenvolvimento das culturas, né? Só que essa fertilidade é temporária. Então, os rendimentos dos cultivos vão declinar entre 1 e 3 anos após a derruba daquela floresta. E aí o que acontece? A cada ano uma nova parte de floresta tem que ser derrubada, tem que ser desmatada, queimada, para poder continuar a garantia da continuidade da produção de subsistência dessas famílias de agricultores, né? Também, além disso, vai expor a superfície do solo à ação erosiva da chuva e do vento, né? Porque como vai tirar aquela cobertura vegetal do solo, ele vai acabar sendo mais exposto e sofrendo alterações físicas, químicas no decorrer do tempo. Então, a produtividade agrícola vai cair na medida em que a qualidade do solo piora. Embora que um patamar mais baixo de produtividade possa ser mantido, então, embora que tenha uma troca de cultura ali, como eu falei, um sistema com uma alternância de cultivo, trocar um tipo de cultura ali. Mesmo assim, a produtividade agrícola daquele solo ela vai diminuir ao longo dos anos. É isso, obrigado pela atenção de todos e até mais. Olá a todos, professor Marcis e demais colegas do Seminário de Legislação Ambiental. Eu sou a Kelly. Vou falar um pouco sobre a necessidade de autorização ou licença para a supressão vegetal e também as zonas de proteção permanente nas margens de rios e matas ciliares. Bom, vamos dar início, mas antes vamos saber o que é essa supressão vegetal. Bom, ela consiste na retirada de vegetação dentro da área de um imóvel, né? Podendo ter várias formas de uso para ser usado, por exemplo, na pecuária e plantação. E a necessidade de autorização ou licença garante também às empresas privadas, públicas, né, o direito de suprimir a vegetação necessária para a ocupação do terreno. Também compensações ambientais através do plantio, né, de árvores ou medidas equivalentes. E não é permitida a retirada de qualquer tipo de vegetação, né, em desenvolvimento, qualquer estágio, sem autorização para a supressão de vegetação. E agora tem aqui 2 exemplos. Nós temos também exemplos sobre a supressão se tratando de árvore nativa e a exótica. Primeiro, da árvore nativa. Deve verificar no primeiro momento, né, se a árvore é nativa ou exótica, lembrando bem, antes dessa necessidade de autorização. No artigo 1º da Lei 12.651/12 do novo Código Florestal, atribui às florestas e demais formas de vegetação um caráter de interesse público de todos. A supressão está obrigada a ser autorizada. A empresa deverá requerer uma autorização, né, para a supressão junto do órgão ambiental ou a prefeitura. E vai constar também aqui no artigo 26 que a supressão de vegetação para uso alternativo do solo, domínio público ou privado, vai depender do cadastramento do imóvel, de que trata no artigo 29, né, da prévia autorização do órgão estadual, no caso o CISNAM. Aqui nessas fotos são 2 exemplos de árvores nativas, né, do nosso país. Nessa primeira é o ipê amarelo e na outra é o cajueiro, que é muito comum na nossa região onde moramos. Se tratando de árvore exótica, tem situações onde alguns órgãos não vão exigir a obtenção, a autorização específica para essa supressão de uma espécie exótica.
mas desde que seja efetuada de forma isolada e não esteja localizada em áreas de preservação permanente, as APPs, e também não esteja vinculada ao licenciamento ambiental. Aqui só são 2 exemplos dos tópicos que eu trouxe. Aqui é um exemplo de árvore exótica, né? Bem diferente. Bom, sobre as zonas de proteção permanente nas margens de rios e matas ciliares. Sabemos aí que teve um novo Código Florestal e trouxe mudanças, né? E também não tanto somente para as reservas, para as matas ciliares, mas também trouxe para áreas de proteção permanente, conversão de multas também, pequenos produtores e também incentivos econômicos. A redução das matas ciliares. As matas ciliares são aquele tipo de vegetação, né? Geralmente a gente vê bastante na região norte também, por exemplo, né? Onde tem bastante água, na floresta amazônica. Também são chamadas de ripárias ou matas de galeria, né? Se localiza nas margens dos rios, represas e nascentes. É importante também ressaltar que as matas ciliares representam na biodiversidade, no ecossistema, uma grande importância. Por isso, elas devem estar sempre presentes nas margens dos cursos de água. Por quê? Porque elas têm uma função ecológica também. Por exemplo, elas contribuem no controle biológico de pragas. Sem as matas ciliares nos cursos d'água, vai estar sujeito aquele ambiente também a ter erosão no solo. E agora sobre as mudanças no Código Florestal. Bem, houve redução, mudança na largura das áreas de proteção permanente, né, reduzida, de acordo com a Lei 4.771/65, onde fala da recomposição de APP, variava de 30 metros a 500 metros. E a nova lei foi modificada, que foi a Lei 12.561/12. A gente vai já ver aqui 2 tabelas onde tem explicando melhor. E ali são 2 imagens que mostram antes a primeira lá em cima como era, né, antes da mudança do código, onde era bem maior, onde a largura era consistia mais, né, em ampla proteção. E depois ficou reduzido. Na imagem abaixo está explicando ali, onde tem falando também que gerou polêmica entre os ambientalistas, ruralistas e os cientistas. Pronto, aqui a tabela. Nessa primeira tabela mostra antes, onde está falando ali a largura do curso de água, por exemplo, poderia ser de até 10 metros de largura. E na faixa de recomposição, 30 metros em cada margem. Na mudança depois, no módulo fiscal até a largura do curso d'água, em metros, né, indiferente, ou até 10 metros ali. E da faixa de recomposição, 6 metros, 5 metros, né? Agora, falar aqui, comentar algumas polêmicas. Bom, como gerou discussões também entre os ambientalistas, os ruralistas, né, os fazendeiros, políticos, sobre as áreas de proteção e preservação permanente. E também está dizendo ali, o novo Código Florestal piorou a qualidade das nossas águas. Ou seja, as áreas de proteção permanente, por exemplo, os APPs ficam desprotegidas, porque estima-se que até 43%. E na Mata Atlântica conserva, ou seja, se consiste onde tem a maior área de devastação, por exemplo. E a mudança do novo Código Florestal fez com que as áreas de preservação, elas no entorno de corpos hídricos, né, por exemplo, das matas ciliares, ficassem mais vulneráveis à erosão, como eu tinha comentado antes. Também, além de ficar vulneráveis à erosão, elas perdem também a capacidade de proteger os rios, prejudica a qualidade da água, como também, por exemplo, foi feito um estudo em São Paulo, que piorou a qualidade das águas após essa mudança, né, do novo Código Florestal. Ou seja, elas se tornaram fontes de sedimentos nos corpos hídricos.
é um problema bem sério que esse novo Código Florestal trouxe, enquanto a conservação da biodiversidade, né, os problemas que podem surgir. Bom, obrigado pela atenção de todos, era isso, e até a próxima. Olá a todos, eu sou a Maria Rosane Fonteles e a nossa equipe ficou com o tema Queimadas e Desmatamento como Crimes Ambientais. Eu vou falar um pouquinho sobre o uso de madeira não licenciada por estabelecimentos e porte e utilização de motosserra e a questão do desmatamento ilegal na Amazônia e no Brasil. Então, segundo a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que é a Lei de Crimes Ambientais, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de conduta e atividades lesivas ao meio ambiente e da outras providências, segundo o artigo da Lei de Crimes Ambientais, artigo 46, transporte de madeira sem a exibição de licença e em quantidade além do permitido é um ato ilícito. A pena pode ser a detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Também incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgado assim pela autoridade competente. Aqui eu trouxe uma polêmicazinha relacionada ao uso da madeira licenciada por estabelecimento, que como tem essa obrigatoriedade de usar apenas madeira licenciada e autorizada pelos órgãos ambientais em restaurantes, que isso é feito justamente para evitar o desmatamento clandestino e excessivo, mas o que acontece? Com essa legalização da lenha, acaba aumentando seu custo para aquisição assim pelos restaurantes, e daí que está a polêmica. Também vou falar um pouquinho sobre a madeira ilegal, que é um grave problema no Brasil, com sérias implicações ambientais, sociais e econômicas, dentre as quais citamos a exploração ilegal de madeira e desmatamento, que estão intimamente associados, o desmatamento e as queimadas, que contribuem para a liberação de CO2 na atmosfera, o que vai agravar o quadro de mudanças climáticas e com isso estimula a corrupção e práticas ilegais. Aqui eu trouxe uma noticiazinha. Amazônia em chamas, 90% da madeira exportada é ilegal, diz Polícia Federal. Aí, conforme as investigações, 25 empresas do setor madeireiro são suspeitas de cometer irregularidades. A imagenzinha mostra o registro da apreensão de madeiras no porto de Chibatão, em Manaus. Aqui também eu destaquei o setor moveleiro e da construção civil, que são empresas, indústrias que usufruem muito da madeira. E como foi mostrado lá na imagem, 25 empresas do setor moveleiro são acusadas de cometer irregularidades, né? Então, aí que entra o DOF, Documento de Origem Florestal, que por meio desse sistema é possível rastrear a madeira desde sua origem, passando por todos os envolvidos no transporte e beneficiamento, até a sua destinação final. Também destaquei aqui o manejo florestal e sua importância, pois o manejo florestal é a exploração da madeira, só que de forma sustentável. Porte e utilização de motosserra. Registro de motosserra. A Portaria IBAMA, número 149, de 30 de dezembro de 1992, estabelece a obrigatoriedade do registro no IBAMA aos estabelecimentos responsáveis pela comercialização de motosserra, bem como aqueles que, sob qualquer forma, adquirem este equipamento. Então, quais equipamentos são obrigados ao registro? São considerados motosserra todo e qualquer equipamento utilizado para corte de árvores ou madeira em geral, constituído de motor de combustão interna sobre corrente. Essa prática do motosserra é bem comum aqui no interior. Para emitir o registro de comércio ou licença para porte e uso de motosserra, a pessoa deverá possuir cadastro válido no Cadastro Técnico Federal, CTF/PP, devendo estar inserida em uma das categorias de atividade abaixo, que este quadro mostra justamente as categorias.
Uma vez efetuada a sua inscrição no CTF/app ou comprovada a sua situação de regularidade perante o cadastro, o usuário externo já está habilitado a acessar o sistema de LPU Motosserra para a emissão da LPU. Renovação. A licença deve ser renovada sucessiva e indefinidamente por igual período, utilizando os mesmos procedimentos, enquanto o equipamento estiver em plenas condições de uso e sobre a propriedade, guarda o uso da pessoa física ou jurídica que esteja inscrita no CTF/app e em situação de regularidade. As penalidades: a comercialização ou utilização de motosserra sem registro ou licença sujeitam os infratores à multa e à apreensão do equipamento. Aqui é a imagenzinha mostrando os motosserra e essa noticiazinha que eu coloquei: homem morre cortando árvore em Encruzilhada do Sul. Só destacando aqui o cuidado que devemos ter com esses tipos de equipamento. Desmatamento ilegal na Amazônia e no Brasil. Confesso que destaquei apenas a legislação, pois é um tema bem comum e bem discutido atualmente. O desmatamento ambiental é um crime e, por consequência, viola o direito. No entanto, qualquer dano ou prejuízo causado aos elementos que compõem o ambiente, flora, fauna, recursos naturais e o patrimônio cultural, sendo violado o direito protegido, é passível de punições, e este instituto é regulado pela Lei número 9.605 de fevereiro de 1998, como falei, a Lei de Crimes Ambientais. Segundo o artigo 38, destruir ou danificar a floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas e proteção. Aí resulta na pena, que é a detenção de 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas as penas. Aqui também destaquei que desde 2019, o desmatamento na Amazônia e no Brasil tem crescido. Nos 12 meses anteriores a agosto de 2020, o desmatamento da floresta brasileira aumentou 9,5%, destruindo um território maior que o da Jamaica, segundo dados oficiais. Imagenzinha representando a questão do desmatamento. Então, como denunciar? Interessados em denunciar crimes ou agressões ao meio ambiente, podem entrar em contato com o serviço Linha Verde do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA. Aí tem o telefone e o e-mail. Também destaquei aqui um aplicativo que permite denúncias de crimes ambientais na Amazônia. Pelos Guardiões da Amazônia pode ser registrado o local exato da queimada, por exemplo. Então é isso e obrigado pela atenção.